um roubo milionário aqui na cidade. Teve ajuda, inclusive, de um gerente de banco e até de um ex-jogador de futebol que jogou em times pequenos, inclusive em Blumenau. Essa aqui é uma história em que um vagabundo se deu mal à ocasião. Foi morto quando tentou atirar na polícia militar às margens da BR-470, aqui em Blumenau. No finalzinho de tarde e início de noite, na rodovia BR-470, né? Bom, só que agora a Polícia Civil, desde então, fez investigação e chegou à conclusão que mais 4 elementos estavam envolvidos. Um que foi morto, outro que foi preso e mais 4. Entre eles, um colega de trabalho das vítimas, gerentes de banco aqui de Blumenau, que foram tomadas de assalto, sequestro, lá em Indaial no dia 20 de dezembro, no início da noite. 20 de setembro, no início da noite. Vamos fazer essa reportagem? O capitão da informação está chegando aqui, Moisés Stucker, acompanhe. O que parecia apenas um roubo, na verdade, foi uma ação arquitetada por uma organização criminosa e contou com a colaboração de um gerente do banco, colega de trabalho das 2 funcionárias tomadas como reféns. É uma investigação complexa aqui, procedida pela DIC de Blumenau, após o fato ocorrido no dia 20 de setembro desse ano, onde 2 gerentes de um banco aqui localizado no centro da cidade foram vítimas de um assalto, em que elas foram mantidas reféns, e no decorrer, no desenrolar dos fatos, a Polícia Militar conseguiu libertá-las, né? E alvejar um dos criminosos. A DIC assumiu o caso, aprofundou as investigações e conseguiu identificar os outros 2 indivíduos que de fato realizaram o assalto às 2 vítimas e também conseguiu identificar quem estava por trás desses 2 indivíduos. Entre eles, o gerente da agência, mesma agência bancária que as vítimas trabalhavam. Ele foi responsável por repassar as informações ao grupo, como horário de chegada, horário de saída, rotina pessoal das funcionárias, e também conseguimos identificar um empresário, ex-jogador de futebol, que foi responsável por fazer um elo de ligação entre o gerente e o criminoso do Rio Grande do Sul, este com extensa ficha criminal, integrante de organização criminosa, que foi responsável por planejar e arquitetar toda essa empreitada criminosa. As investigações apontaram que o objetivo dos envolvidos era roubar os notebooks do banco que estavam com as vítimas. O inquérito policial revelou ainda que a organização criminosa atua em todo o Brasil. Do Rio de Janeiro, hackers com ajuda e aliciamento de colaboradores de instituições financeiras conseguem transferir valores a contas bancárias. A investigação revelou que foram desviados cerca de 2 milhões e 500 mil reais em transferências bancárias. Um novo inquérito policial foi aberto para investigar a origem e o destino desse dinheiro. E com isso identificar todo o esquema criminoso e possivelmente os outros integrantes dessa organização criminosa. Até o momento, a investigação apontou 6 envolvidos no caso, sendo 5 adultos e um adolescente. Um adulto foi morto em confronto com a PM e 3 estão presos. Entre eles, o gerente do banco e um empresário e ex-jogador de futebol. O adolescente está apreendido e um adulto continua foragido. Eles vão responder por roubo, furto, organização criminosa e corrupção de menores, em razão de que um dos indivíduos identificados como executores do crime era um adolescente. Que coisa, não? Hã? Gerente do Banco Itaú. As 2 trabalhavam com o Banco Itaú. A polícia que revelou isso aí, estou dizendo o que a Polícia Civil informou. Ou seja, os 3 gerentes trabalhavam no Banco Itaú. Um era o sem vergonha, as outras 2 a vítima da história. O sem vergonha passou todos os dados, como é que se comportavam as vítimas. Ora, se encontra em tal local, todo dia, tal horário, deixa ali, vai aqui e tal. E assim tá, tem um notebook ali que tem tudo certinho. Ou seja, o login e a senha, ele passou. Agora, onde está o gerente do banco Gerente do banco. Um criminoso revestido, né, de gerente de banco nesse caso, que entregou as próprias colegas. E uma delas, inclusive, estava grávida. Grávida. Covarde. Agora, eu fico tentando entender a conexão. Como é que um bandido, vem cá, como é que um criminoso consegue se aproximar de um gerente de banco? Como é que esse criminoso perigoso demais da conta, lá do Rio Grande do Sul,
que era o chefe do esquema ali, ele conseguiu chegar no gerente do banco. E parece que esse gerente ia levar R$500 mil. Aí o gerente... Aí ele disse, eu ia levar 500 mil, mas eu nem recebi. Além de caco, ainda é tanso, né? Passou, caguetou tudo e não... Para! E vou falar uma coisa. Pegaram as moças, as mulheres, as funcionárias do banco, houve o sequestro, deu errado lá porque alguém viu. Aliás, eu fui até naquela ocasião, dia 21, foi dia 20, eu fui dia 21 de setembro lá ouvir como é que foi a situação, tentar descobrir alguém. E alguém que pudesse me dar detalhes do fato. E aí eu conversei com uma senhora lá, tem aí essa mulher, bota a mulher na tela, por gentileza, olha que ela falou o que aconteceu. Se não fosse essa ação em ligar para a polícia, talvez nem tivesse esse desfecho. Acompanhe. A gente viu uma senhora gritando, pedindo socorro, porque ela viu o acontecimento e a gente viu quando a gente até vê as pessoas entrando num carro no outro, mas a gente quer normal, porque o movimento da van. E aí a gente parou, quando ela começou a gritar, a gente olhou em direção, então a gente via duas pessoas se movimentando de um carro para o outro, né? E o carro branco saiu mais rápido e o preto mais lento, né? Foi o que a gente viu. E aí aquela senhora gritando, que foi essa senhora que gritava socorro, socorro, um sequestro, né? Mas a gente conseguiu ver de longe, assim, aquela movimentação. E o que aconteceu na sequência? Na sequência, a senhora ficou muito nervosa, não conseguia falar, mas a gente tinha a lembrança daqueles carros, um saindo rápido, que as pessoas passaram por um carro, e o outro mais calmo, né? Até a gente conseguiu acalmar ela para ela explicar que estava sendo um sequestro. E na hora foi acionada a polícia? Daí na hora já, acho que o filho dessa senhora, que ela desceu do carro, meio seguiu atrás, né? E já acionaram a polícia. Mas foi bem rápido. É uma situação que preocupa, né, na insegurança. Preocupa, mas como a gente sempre diz, a gente tem que estar sempre alerta, né? Onde a gente está, da onde a gente sai, a gente está, mas a gente não sabe quem está nos observando.